Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 97º episódio do Puto Barba. Tudo bem convosco? Comigo está uma merda. Comigo está uma merda, peço desculpa pela sinceridade assim abrupta, mas ahm, o episódio da última semana foi provavelmente o episódio mais datado de sempre. Porquê? Porque eu estava a editar e a realidade já era totalmente diferente do que eu estava a dizer. Tipo, no episódio eu estava a dizer, dei-me a garganta, mas já passou, não sei o que, não sei o que mais. Não, meu. Não. Acabei de editar o episódio no domingo de manhã, meto o termómetro, febre. Depois, dor de garganta forte, dor de cabeça. Sei lá, meu, tudo. Tosse e o caralho. Acabo de editar, foi tipo, ok, deixa-me pelo menos acabar de editar porque ainda dá para controlar. Meto então um termómetro 37.8. Ligo novamente para a saúde 24. Do tipo, para perguntar a cena, não sei o quê. Digo-lhe os sintomas. Ok, não sei o quê. Mas 37.8 ainda não é febre. E eu, pensei que a partir de 37 era febre. Sim, mas nós só contámos a partir dos 38, mas... Ok, eu vou meter aqui 38, tal. Pronto, mantenha-se isolado, não sei o quê, e vai fazer o teste da Covid. E eu, ok, estou fodido, tenho Covid, já estou a estressar, meu, porque depois, não sei se isto é verdade, se não é, mas o psicológico depois começa a estar lá, bué. E a pior notícia foi aquela que me deu depois, que foi, e mesmo que dei negativo, como você tem sintomas, precisa de ficar 10 dias em isolamento. E foi do tipo, como assim, caralho? Como assim, meu? E depois senti-me um bocado Cristiano Ronaldo. Foi tipo, vou para as redes criticar, mas depois pensei, não, isso é só estúpido. Isso é só estúpido porque, puto, tens de fazer um sacrifício. E então, meu. Estou aqui confinado desde domingo, no meu quarto. Só saí tipo para mijar e o caralho. E essas cenas. E saí depois na terça para fazer o exame. Por isso estou há 6 dias. 6 dias confinado. E pá, é uma merda, meu. É uma merda. Apesar de eu ter uma sorte do caralho. Apesar de eu ter uma sorte do caralho. Porquê? Porque, ok, o quarto não é gigante. Mas pelo menos tenho secretária e tenho cama, ok? Posso jogar ali nas duas cenas. E pá, só a cena de ter a secretária e poder comer na secretária já é um alívio. Yeah. Ah, mas então, meu. Depois, na terça, depois liguei então para marcar o exame, que eu depois não sabia como é que era. Liguei e ficou na terça, assim, uma hora louca, tipo 16h38. Que eu depois até fiquei outra vez com aquela cena, tipo, será que eu ouvi bem e será que eram 16h38 ou eram 14h38? Eu, não, eram 16. Mas estava a dizer que era de 16, mas não tinha a certeza. Ok, e então marquei para o Altice que aquilo é drive-in. Ou seja, vais lá de carro, tal, paras e coisa. E então, meu, foi a única saída que tive. Foi tipo, ok, deixa-me ir, caralho. Foi a única saída que tive, fui lá. Cheguei, tinha para aí uns 2 ou 3 carros à minha frente, porque eu cheguei lá bué cedo, porque era tipo, não posso atrasar. Antes ainda fui para o Altice, porque eu perguntei à senhora quando marquei eu, e é onde? É no Altice, mesmo no Altice? Ela, sim, mesmo no estacionamento. Eu, ok. Então, fui pela frente. Por isso, quem precisar de fazer testes de Covid no Altice não é pela frente, ok? Não é pela frente. Fui pela frente, carreguei lá na campainha, porque eu, devia estar aberto. Carreguei lá na campainha. Ai não, é pelas traseiras. E eu, onde é que é as traseiras? E disse-me então a rua é. Monsenhor qualquer cena, é só o que me lembro. Então, meti no GPS, fui pelas traseiras. E então, ok, lá estava. Ainda fiquei um bocado parado, mas porque eu cheguei lá para aí às 13 e eu, que se foda, vou para a fila. Depois cheguei a dizer, ai não, tem de ser a hora marcada. Eu, pronto, ok, eu volto para trás. Mas então não houve stress. Parei lá, outra vez para dar os dados. E foi interessante porque eu supostamente tinha marcado, mas supostamente não tinha marcado. Porque a senhora disse, não tem ficha. E porquê? Porque, não sei se é com toda a gente, mas eu estou a dizer a minha cena como é que foi comigo. Ligas,
e depois mandam-te um SMS com um link para tu carregares, e nesse link tens todos os laboratórios que são aceites ou que têm parcerias com o SNS, com o Serviço Nacional de Saúde. E então eu estive a ver, primeiro estive a ver se tinha na Póvoa de Lanhoso, mas, ou eu vi mal, mas eu vi duas vezes, mas não tinha. E pá, logo aí um stress de caralho, porque, ok, se aquilo está dividido por A- ARS, Associação Regional de Saúde, acho que deve ser isso, pronto. Se aquilo está separado por ARS, tipo Norte, Centro e Sul, opa, ok, mas depois aí devia estar por ordem alfabética ou caralho, e não, tens tipo, sei lá, Vila Verde, e depois logo em seguida Braga, e depois logo em seguida Viana do Castelo, e depois logo a seguir Guimarães, e tipo, foda-se, qual é a lógica disto? Meu, tens de andar ali feito louco, e depois nem as próprias cidades estão juntas, porque tipo, tens Braga, alguns sítios de Braga, depois tens tipo Guimarães lá para o meio, depois tens mais Braga, e é tipo, foda-se, ok, e eu então vi Altice, ok, pelo menos aqui sei onde é que é, e é drive-in, ou seja, não preciso de estacionar o carro e supostamente infectar outras pessoas se tiver com Covid e o caralho. Ok, marquei para lá e liguei, e aquilo é uma cena privada, acho eu, porque a gaja disse assim: e é e é privado ou é Serviço Nacional de Saúde? Eu, não, é Serviço Nacional de Saúde, mandaram-me um link e tal, e tirei o número e liguei. Tá bem. Bem às 14h38. Às 16h38. E eu, ok. Eu fui tipo, tenho aqui uns números, mas se ela disse é porque, ok, confiou na minha palavra. E então cheguei lá à senhora e ela, não tem ficha. Diga-me outra vez o seu nome completo. Eu disse, José Alberto Macedo Silva. Não, não tem ficha, mas não faz mal, vamos fazer. E então depois ela é que disse, vai, recebeu um SMS, eu recebi. Diga-me então esses códigos que tem aí, porque aquilo depois tem 3 códigos, ou caralho. Eu então disse, quase a berrar, porque a senhora estava toda tapada com cenas e ela tem de falar mais alto, senão não ouço. Eu então a berrar, agora, número do utente, eu lá a berrar e o caralho. Pronto, disse tudo. E depois disse, pronto, agora puxa à frente e vamos fazer a colheita. E sabes quando alguém te diz uma palavra e tu já sentes a dor interior? Pronto, foi tipo isso. Então cheguei à frente do carro, estava lá a senhora, não sei o quê, acho que me pediu, nem sei se me pediu o número, e acho que tirou também a matrícula do carro e o caralho, essas cenas. Ahm, e então ela, tira a máscara e agora vamos realizar a colheita. E pá, eu já tinha ouvido muitos relatos, ok? A minha irmã também já tinha feito e o caralho. Mas acho que nenhum relato é tão realista como se eu estou a fazer. Opá, acho que é quase como tudo, ok? É a mesma cena que te contarem a história de um filme e tu depois ires assistir o filme. É diferente. Ou um concerto. E então, meu, ela começa a meter e tipo, zero. Tipo, estava na boa, estava na boa. Até que ela diz: só mais um bocadinho, não custa nada, respiro pela garganta. Quando ela disse aquilo, meu, então saiu assim quase que saiu uma lágrima. E eu depois, depois de fazer o teste, mandei uma mensagem de voz para o grupo. Está feito, está feito. Pensei que ia ser pior. Mas agora tenho de esperar entre 24 a 48 horas para saber o resultado. E a gaja disse assim, tipo, ela tinha uma precisão do caralho. se ela, se ela, se aquela gaja se virasse para mim e dissesse, olha, vou-te enfiar um dildo no cu e não te vai doer, depois dela-me fazer aquilo, eu acreditava. Tipo, enfiou ali, quase que não senti nada, estás a ver? Até que chega ali ao ponto fulcral em que quase que escorre a lágrima, meu. E tipo, a sensação do pessoal dizer, parece que me está a tocar no cérebro, não. Aquilo parece que deu a volta e que me tocou na garganta, meu, porque parece que ainda me doou mais a garganta. Por isso, não sei. Agora é só esperar. E o Zé respondeu assim: foda-se, até o caralho do teste emociona. Mas não, meu, foi aquela cena irracional do tipo, está a doer. Mas tipo, não é uma dor insuportável, só que é bué.
causa boa irritação na garganta, meu. Causa boa irritação na garganta. Não é aquela cena de, perfuraram-me o cérebro. Não, eu não senti isso, só senti irritação na garganta, mas pá, faz-se na boa. Deve haver cenas piores. Ahm, e então, depois na volta, do tipo, é lá, depois entre 24 a 48 horas, contactámos. Ok. Na volta, lá vinha eu, para casa, voltar para o meu confinamento, não é? Ali na Serra do Carvalho, na famigerada Serra do Carvalho, pá, tem a última rotunda, quem vem de Braga para a Póvoa de Lanhoso, tem a última rotunda antes de entrar mesmo na estrada da Serra do Carvalho, e pá, nessa rotunda ia um Mercedes cinzento classe E à minha frente, e o gajo ia a engonhar, ia a engonhar, e depois dessa rotunda andas que é para aí uns 500 metros e a estrada passa a ter duas vias. Eu, ok, vou-te ultrapassar. Não é quando dou o pisca para ultrapassar, o gajo não me deixa ultrapassar, meu. Eu depois até era para fazer um tweet e esqueci-me. Porque, porque pá, eu não percebo estes gajos que são tipo, tenho um carro bué alto. Não, tenho um carro bué bom e então, só um C3 azul bebê com 1100 de cilindrada. Não, não posso deixar passar. E o problema não foi esse, ok, o gajo foi à minha frente e tal. Chegámos à curva, à famigerada curva que eu digo que ninguém me ultrapassa nela, que eu disse no 26. E o gajo começa tipo a fazer peões à minha frente, meu. Tipo, aquela brincadeira de ir para a esquerda, direita, estás a perceber? Tipo, a abanar o carro de um lado para o outro. E pá, eu aí senti-me, aí confesso que me senti ofendido e então foi tipo, não, caguei, vou ultrapassar. E então ultrapassei na curva e depois ainda tive de ultrapassar para aí mais 4 ou 5 que iam todos pela faixa da direita. Por isso, pá, destruí mais uma masculinidade frágil de um gajo de Mercedes. Peço desculpa, não era a minha intenção. Eu só ia fazer o teste à Covid. Mas então, foi o que aconteceu. Depois, entretanto, volto para casa, ok, continuo confinado. Entretanto, outra cena que acontece, por acaso hoje também não aconteceu, agora é que estou a reparar nisso, que é, depois todos os dias, ou quase todos os dias, alguém te vai ligar para casa para saber se estás com sintomas ou o caralho. E pá, eu confesso, eu sou um gajo que odeia chamadas, mas só de estar assim confinado até aceito. Estás a perceber? Até aceito, porque tenho ligado, tenho falado então com as tais pessoas do centro de saúde aqui da Póvoa de Lanhoso, com o pessoal da Saúde 24, quando liguei, e com a minha encarregada a transmitir as novidades. Só que pá, quando são eles a ligar é tudo na boa, porque tipo, já têm o processo e o caralho, ok, é tudo na boa. Quando aconteceu uma vez que eu não atendi, se calhar estava na casa de banho e deixei aqui o telemóvel, ou o caralho, e aconteceu depois de saber o resultado do teste, que também não me ligaram, e eu, ok, se calhar é melhor ligar para transmitir o resultado. E tipo, das duas vezes, eu liguei para lá e era, diga-me o nome da sua médica de família. E eu, foda-se, sei lá o nome da médica de família, meu, não sei o nome da médica de família. E então depois disse só o apelido, que o apelido é um apelido diferente e é bué marcante. É o apelido de uma apresentadora da RTP, pronto. E então disse o apelido e ele, vou passar ao meu colega, tal. Passava ao colega, outra vez a mesma questão. Qual é a médica, qual é o médico de família? E eu, só sei o apelido, é X. Ok, vou passar ao outro colega. E tipo, foda-se, meu. Se vós ligaste para aqui, ou então criai números diferentes, meu. Porquê que é sempre o mesmo número e, vou passar ao meu colega. Vou passar ao meu colega. Foda-se. E então depois lá transmiti a cena, depois também para pedir baixa, porque, lá está, se tiveres Covid, recebes baixa a 100%. Se não tiveres Covid, recebes baixa normal, ok? O que é bizarro, porque não tens sintomas, mas ok, tens de continuar de baixa. Mesmo que não queiras estar de baixa, tens de continuar, ok? Estás a perceber? Tipo Ronaldo a criticar nas redes, estás a perceber? Mas ok. E então depois expliquei a cena toda, o nome. Ok, já tenho o seu processo aqui. Então disse-me outra vez, vai ter de ficar 10 dias de baixa. Ou seja, são 10 dias a partir do dia em que fiz o teste. Por isso eu fiz o teste no dia 27, tenho de ficar até o dia 6 em casa. Até o dia 6 isolado no quarto, sem poder sair. Por isso, meu,
é o que temos, estás a perceber? É o que temos. E depois, meu, era a tal cena, meu. E merda, é que depois eu só dei valor agora porque estás isolado, só ao veres o mundo lá fora é boa informação, recebes boa informação e o caralho, mesmo aquela que não queiras. Isolado não, isolado só vês aquilo que te apetece. Tipo, estás na net a ver merdas, ou estás a ouvir merdas ou o caralho, e é só isso, estás a perceber? Mais nada, não há mais informação nenhuma. E então, já. Nos primeiros dias de isolamento, meu, voltei a FM, mais uma cena que datou o episódio, porque eu no episódio, larguei a FM, não, meu, não. A partir do momento que tive febre, foi tipo, ok, liguei para a saúde 24, eles disseram, vai ter de ficar isolado, eu, foda-se, ok, deixa-me entreter de alguma maneira. E então, pá, comecei outra época da FM, comecei com o Porto novamente, porque tinha de justificar as cenas, e desta vez fui profissional a fazer as táticas e o caralho. Fui ali aos pormenores, que eu tinha cagado nisso, foi tipo, é só para jogar. Tinha cagado nisso, agora não, fui coisar as táticas todas. Pá, ganhei campeonato e taça da Liga. Acho que foi, a Taça de Portugal perdi com o Benfica. Acho que foi a Taça da Liga. Acho que foi. E pá, foi uma época boa, muito boa, ok. Bati o recorde de pontos que era do Benfica de 88 pontos. Bati esse recorde. Atingi o recorde. Fiz 88. Na Champions fui eliminado nos quartos de final pelo City novamente. Mas desta vez perdi 1-0 na primeira mão, em que o Pep tinha sido expulso, por isso continuei a jogar com 10, e foi tipo, não, meu, temos de empatar no mínimo. E então, depois do Pep ser expulso, sofri golo, e depois em casa empatei 1-1. Por isso, fui eliminado, e fiz negócios de sonho, tipo, vendi Marega ao Paris Saint-Germain por 80 milhões, estás a perceber? E Marega é craque no FM, meu. Só precisa ter ali apoio do treinador, que o gajo é craque. Vendi Marega por 80 milhões e vendi Sérgio Oliveira por 70 milhões. E acho que foram esses ao United. Acho que foram esses os maiores negócios. O Alex Telles desta vez não vendi porque só me ofereceram 55 milhões e eu queria 80 também, porque o gajo estava muito valorizado. E consegui no final da época contratar o Sérgio Reguilón do Sevilha, que está bem emprestado ao Sevilha pelo Real Madrid a custo zero. O Marco Van Ginkel do Chelsea também a custo zero, e o Rames Rodrigues do Real Madrid também a custo zero. São essas as maiores, e o Pedrinho do Passos de Ferreira também a custo zero, mas ok, as três maiores são aquelas. Se bem que o Pedrinho também é craque, estou aqui a desvalorizar o Pedrinho, mas ele também é craque. Pá, e agora, meu, depois larguei, foi só, acabei a época e larguei, estás a perceber? Larguei e dediquei-me ao Magic the Gathering Arena. Não sei se conhecem. Basicamente é um jogo de cartas, ao estilo Yu-Gi-Oh!, mas acho que se calhar é mais antigo. E pá, porquê é que eu estou a curtir daquilo? Porque aquilo é difícil, entre aspas, e tens de ter boa estratégia para conseguires ganhar. E então aquela cena está-me a dar tesão. Enquanto que no FM, por exemplo, agora larguei porque também perdi um jogo no início da época e foi tipo, ok, caguei. Mas no FM cheguei a fazer 18 jogos sem perder, estás a perceber? No campeonato. Ou campeonato ou competições nacionais, acho que foi. 18 jogos sem perder, estás a perceber? Agora, no Magic, meu, eu tive para aí 2 dias só para atravessar, só para derrotar um adversário, que eu ainda estava naquela cena do desafio das cores, para escolher, para derrotar todas as cores. E agora, meu, não sei que cor é que é de escolher para o meu baralho. Eu acho que estou numa de verde, meu, o verde, porque é bué da natureza, tipo florestas e o caralho, e eu acho que tem mais potencialidade, não sei. Não sei se alguém joga Magic. Mas acho que o verde vai ser a minha cor de eleição. Mais cenas, pá, depois voltámos ao confinamento e cá estamos, não é? A ver só a luz lá fora pela janela. Mais cenas, meu, vou ter de falar nisto novamente. Eu na semana passada falei do cartaz do Festival de Pods e disse, eu estou contente, estou confiante,
Mas aqueles são só os nomes maiores, ainda vão haver mais confirmações. E pá, que puta de facada, meu, que puta de facada. E sabem o que é que me fode mais nisto? O que me fode mais nisto é que nós no grupo dos patronos estávamos sempre a falar, não sei o quê, e o Zé estava sempre a dizer, vai ser uma merda, vai ser uma merda. E eu fui tipo, não, meu, não vai. Vão apostar em podcasts, meu, é online, meu, têm de apostar em podcasts ou não sei o quê. E o Zé, vai ser uma merda, vai ser uma merda, vai ser uma merda. E foi, e pronto. Tenho de dar o braço a torcer, ele tinha razão. Ele tinha razão. E pá, então depois, pá, como eu sou um gajo de bué luta, estás a perceber? Eu então, quando soube o cartaz, eu tuitei o seguinte. Pensei que uma das vantagens da internet era a descentralização. Mas mais uma vez o pequeno José não percebe nada da vida. E pá, o gajo da organização do Festival Pods veio logo falar. Não, achas que isso não foi considerado? O caralho, isso foi considerado, não sei o quê. E é do tipo, ok, vamos agora analisar mesmo aqui o programa do festival. Vamos aqui, deixa cá ver onde é que está o festival. Vamos aqui analisar o cartaz do festival. Está aqui aberto à minha frente. E temos sempre o único dia em que tem um horário mais alargado é no sábado, que é das 15, começa logo às 15, e depois, nos outros dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, é às 19 horas. Ok? Começa às 19 e a última programação é às 22. Ok? E a minha questão é, nós fazemos propaganda a dizer, é bué dias, estás a perceber, desde segunda até domingo, uma semana, entrega podcast e não sei o quê. E tipo, principalmente agora em que devemos ter boa gente a fazer home office e o caralho. E nós temos a oportunidade de ter um cartaz online, ok? Uma cena online. E podíamos ter, a ideia que eu lancei para o Zé, e depois também falei com a miúda, porque eu estava bué fodido com esta merda. Tipo, cartaz de verão, meu. Tipo, cartaz de verão. Nem que tivéssemos, sei lá, começava, sei lá, à 1 da tarde, ou caralho, desde a 1 da tarde e até às 7, o gajo da organização segue todos os podcasters, ele sabe perfeitamente quem é podcaster em Portugal e quem não é, ou a maioria, pelo menos ele segue. Não é uma comunidade assim tão grande. Criava um grupo do WhatsApp, ou caralho, por exemplo, e depois dizia, olha, é assim, eu estou a organizar o festival e nós temos este horário X no dia X, para uma transmissão online, quem é que está disponível? As pessoas ofereciam-se, ele escalava nomes, metia ok, e pá, deixava os cabeças de cartaz os meninos bonitos, ok? Metia lá, cabeças de cartaz, meninos bonitos, famosinhos, que é para o pessoal ver. Ok, então, porque depois foi isso que eu disse. Porque quando eu entrei no grupo do WhatsApp dos creators, cenas, bué louco, cenas, eu disse que era de Braga e a criadora do cartaz, a criadora do grupo disse, pensei que eras de Lisboa. E porquê é que pensaste que eu era de Lisboa? Porque só se faz publicidade da filha da puta de podcasts de Lisboa, meu. Como se só em Lisboa é que houvessem podcasts. Não, meu, não. Portugal é bué da grande e tem bué das cenas, meu. Tem bué das cenas, meu. Tens podcasts no Póvoa de Lanhoso, meu. Póvoa de Lanhoso. Uma merdinha de vila tem pelo menos... Eu ia dizer 3, mas ok, tem pelo menos 2 podcasters e meio, porque sou podcaster, mas faço vídeos para o YouTube com o microfone, ok? E é uma bilinha, meu. Imaginem por esse Portugal fora. Só que lá está. Quer-se sempre centralizar, meu. Centralizar. Como é que depois vamos ter acesso a outras merdas? Não vais. E depois é aquela cena, aquela desculpa esfarrapada, tipo, mas sabes, para o festival é preciso ter nomes famosos para chamar a atenção. Eu quero que o festival se foda. A cena do festival, a gênese do festival devia ser espalhar podcasts para as pessoas ouvirem podcasts. Agora é assim, se só temos 5 ou 6 podcasts famosos, como é que querem criar uma cultura de podcasts em Portugal? Uma pessoa, para começar a ouvir podcasts, tem de ouvir vários podcasts. Não pode ser, eu ouço só este e ouço podcasts. Não, meu, tu tens de criar aquele bichinho, plantar aquela semente, tipo, olha,
isto, dá para fazer isto diferente, vais a perceber? E vais a ver, é quase tudo podcasts de humor ou podcasts do público. Ou seja, as pessoas olham e pensam, ok, então só há estas duas cenas para fazer. E não, meu, há um mundo de podcasts lá fora. E pá, fiquei bué feliz. E fiquei feliz porquê? Porque eu, além disso, ainda tinha feito outra recomendação, que era subscrever a newsletter do público, a subscrito. E pá, as 2 primeiras semanas foi o organizador do Pods e depois foi o jornalista responsável pelo P24. E pá, na primeira semana foi aquela cena, porque eles depois recomendam podcasts. Que recomendações é que fazem? Recomendo os nomeados da última edição do Pods. Ok, queres fazer publicidade ao teu festival? Faz lá. Ok, aceito. Vamos à segunda semana, recomendações de podcasts. Podcasts americanos, quase todos. E é do tipo. E eu para saber notícias de podcasts estrangeiros, vou subscrever uma newsletter de um jornal português? Não. Eu para saber como é que estão os maiores podcasts do estrangeiro, basta-me ir seguir as notícias do Spotify, seguir as notícias do jornal responsável por esse podcast. Não é preciso subscrever uma newsletter de um jornal português, meu. E foi preciso a 3ª edição da newsletter ser escrita pela Aline Flor. Parabéns para a Aline Flor, meu. Já a vi ao vivo na última edição do Pods. E ela sim, ela merece o meu respeito. Porque a gaja, meu, recomendou... Deixa abrir aqui a newsletter. E até vou contar, porque ela merece esse esforço. Porque a gaja recomendou, sei lá, para aí uns 20 podcasts portugueses. Ela recomendou 19 podcasts portugueses. Alguns mais conhecidos, outros menos conhecidos, mas a gaja pelo menos, 19 podcasts portugueses. Vocês ouvem 19 podcasts? Eu devo subscrever mais de 19, mas não sei se ouço 19 por semana. Talvez, sou capaz de ouvir. Mas ela deu ali uma lista, desde podcasts esportivos, ela focou-se mais no storytelling. Notou-se isso, mas ok. Mas deu ali vários. E é só isso que eu peço, meu. É só isso que eu peço. Agora não me banham com a merda, atenção. Pessoal, atenção, estou aqui a organizar uma cena, ok? Estás a ver? E é só para famosos, meu. Isso é a mesma cena que temos, sei lá. Faz de conta, temos o Party Sleep Repeat. E voltámos outra vez. Que é uma cena em que vês que, ok, tens ali o cabeça de cartaz, mas também tens bué nomes a surgir e dão ali espaço a esse pessoal, estás a ver? E que era a mesma cena que agora o Paredes de Coura fosse o Alive, só temos aqui nomes famosos. E eu curtia que a gênese do festival Pods fosse uma cena mais Paredes de Coura e menos Alive, mas pelos vistos é uma cena mais Alive e mais comercial. E para isso tiravam o nome do festival, metiam só a figura dos organizadores, a cara deles, já que o pessoal quer ganhar fama através da cena que estão a fazer. E diziam, olha, isto afinal não é um festival de podcasts, é um festival só dos meus amigos que por acaso também têm um podcast, mas E peço desculpa se estou a ser bruto, peço desculpa, e podem ter a certeza, não vou ser porque é muito difícil penetrar para um gajo que é aqui de uma aldeia da Póvoa de Lanhoso, é muito difícil penetrar, mas podem ter a certeza, se este menino alguma vez for nomeado para algum prémio, ou se ganhar algum prémio nesse festival, este menino vai falar acerca dessa merda. Vai falar que não se faz nada em Portugal para descentralizar a mídia que devia ser mais descentralizada. E isso é uma vergonha. E parabéns, queria agradecer ao Rómulo porque o filho da puta foi lá comentar no festival. Quando o festival anunciou o cartaz, ele comentou: então e o Puto Barba, e o 26, e o Preconceito, e o A6,5 no portão, e o 206 e o microfone para representar o podcast feito no Norte, esses aí não são chamados? E o gajo veio com a desculpa da quarentena. E eu depois disse: ok, meu, mas porque é que não se faz uma cena tipo KEXP? Aquela cena da rádio americana que antes recebia os artistas em casa e depois, a partir de agora, os artistas recebia os artistas em estúdio
e a partir de agora os artistas tocam em casa só com lá tipo um host a comandar as operações. Porquê é que não fazem tipo isso? Mas isso ia assim o festival ia perder a importância. Pá, mais uma vez, eu caguei para o festival. Eu só quero que me deem a conhecer merdas que eu não conheço. Agora é assim, daqueles que estão ali já conheço todos. Já conheço todos, peço desculpa. Mais uma vez, isto é como o humor. Eu só quero ser surpreendido. Só quero ser surpreendido. Estás a perceber? Porque isso aconteceu isso aconteceu no ano passado. Também não conhecia tantos podcasts em Portugal, é verdade. Mas isso aconteceu no ano passado. E eu fiquei surpreso. E depois agora vêm ainda com merdinhas. Tipo, se querem ajudar a promover o podcast, mandem o link que eu envio-vos uma cena para meter no vosso podcast. Não, isto não é assim. Eu às vezes posso parecer uma putinha, mas vamos ter calma, também tenho princípios, meu. Quem ouvir o 26, que está a sair neste momento, que era mais ou menos na altura em que o festival se estava a realizar, e quem ouvir os episódios do ano passado a falar sobre o Pods, meu, eu fui um gajo que sempre acreditou nesta cena. E eu sou um apaixonado por podcasts. É só por isso que eu ainda continuo a fazer podcasts, porque é bué fodido. É bué fodido produzir. Quem tem podcasts há algum tempo sabe que não é fácil ter um assunto para falar todas as semanas sem te tornares repetitivo. O João sabe disso, o Zé sabe disso, várias pessoas que têm podcast sabem disso. Há quem tenha um podcast sobre um tema específico, tipo música, e aí pode sempre falar de um álbum novo, de um artista novo ou caralho. Nós que somos mais livres, entre aspas, sem tema, temos sempre de tentar inventar alguma cena que não seja repetitivo. E isso é bué fodido. E quando podias ter alguém para te promover, para te apoiar, para mostrar, olha, isto é uma cena diferente. Porque eu não pedia que estivesse lá eu, atenção. Isto não é uma cena para, ele parece que está... Não era preciso estar lá eu. Agora, queria era sentir-me representado, meu. E uma cena é tu estás a organizar uma... Sei lá, imagina, estás a organizar um festival de cinema português. Ou por exemplo, lá está, vamos à música, que é uma cena que eu conheço mais. Estás a organizar um festival de música só com músicas portuguesas, só cantores portugueses. E tipo, aí vais chamar só os nomes do costume. Não pode ser assim, meu, não pode. Se queres continuar a ter edições novas desse festival, precisas de ir inovando e trazer sempre nomes novos, meu. Não pode ser assim. Mas meu, fiquei bué triste porque é aquela cena. Isso era a mesma cena que agora. Eu ver o Paredes de Coura a trocar totalmente de cara. E aí ia-me abalar porque é aquela cena que tu defendes sempre. Aquele projeto que tu defendes sempre. E trai-te, meu. E é fodido. Mas vamos falar de mais temas. Não sei se foram ver as ondas da Nazaré ou o Grande Prémio da Fórmula 1, não sei se foram ver. Não vou comentar, só vou dizer uma cena. Na Cova da Moura houve uma festa com 300 pessoas, uma festa ilegal, vou dizer assim, ilegal, com 300 pessoas. Contem quantas pessoas é que estavam na Nazaré. Pronto, ok. E procurem qual é que foi a reação da polícia. Na Nazaré basta ver aquela foto que toda a gente partilhou, ok? E na Cova da Moura, aí vão ter de ler a notícia para ver como é que a polícia interviu lá. Pronto, ok. Tenho aqui um conceito que é, em Portugal, as leis deviam ser feitas por putos e não por deputados. E as pessoas vão dizer, tu és otário. Talvez. Mas é impressionante como em Portugal não se consegue chegar a um consenso. E então temos lei, obrigatório usar máscara na rua. Se fosse um puto de 5 anos a fazer a lei é obrigatório usar máscara na rua, ponto final. Em Portugal não. Em Portugal é obrigatório usar máscara na rua. Depois, exceto, se vais a fazer o pino, aí não precisas usar máscara. Depois,
se estás a violar alguém, também não precisas usar máscara. Depois se estás a passear sete cães e estás a beber água ao mesmo tempo, também não precisas usar máscara. E tipo, foda-se, meu. Façam só uma lei simples que uma pessoa que seja analfabeta a ouvir na televisão consiga entender o caralho da lei, meu. Foda-se. É quase como a cena de ser proibido transitar entre concelhos. Tipo, metia só o caralho da lei, tipo, ok, é proibido transitar entre concelhos. E depois, ok, as pessoas, mas eu trabalho, ok, exceto se estiveres a trabalhar. Não, agora é, exceto se estás a trabalhar, exceto se tens cenas culturais para fazer, exceto se tens de limpar o cu à tua mãe ou caralho, meu. Foda-se, pá. Façam leis simples, caralho. É que depois uma pessoa lê a lei e depois eu acho que percebi. Mas deixa-me ler outra vez. Afinal tinha percebido mal, afinal tenho mesmo de usar máscara. E é tipo, puta que pariu, meu. Metam um puto de 5 anos a fazer uma lei, meu. Yeah. Outro conceito, meu, outro conceito. Aquelas pessoas que fazem retweet a tweets, ok? E comentam por cima quando o tweet não precisa de ter comentário. É que agora o Twitter atualizou, meu, e agora sempre que vais fazer retweet a uma cena, por exemplo, eu costumo fazer sempre retweet àquele tweet do Vost de Portugal, lá dos voluntários digitais, sobre o relatório do número de casos da Covid. E agora, sempre carregas na setinha para fazer retweet, pede para meter um comentário. E eu acho que as pessoas não sabem que dá na mesma para fazer retweet sem comentário. E vamos ver aqui os retweets com comentários, por exemplo, a este. E tens tipo sempre pessoal ou com um emoji a chorar ou só com emojis loucos, ou tipo vamos todos morrer ou caralho, e é tipo, para quê, meu? Para quê? Isto não precisa de tweets, meu. Isto não precisa de tweets. Por isso, pá, às vezes não é preciso fazer um comentário, ok? É que depois, por vezes, tragam o tweet original, meu. Querem, tipo, quando é uma piada e basta só fazer retweet, outras vezes querem fazer piada sobre em cima e é tipo só estranho, mas já. Se calhar estou há bué tempo confinado e estou com um bué tempo livre, não sei. E agora, antes de ir para o Verdade para Lourdes e cenas, o Zé Lopes, patrono, mandou-me uma pergunta, Mandou-me uma pergunta, tenho de ver. Tenho de ver porque ele disse para responder no podcast e eu não posso esquecer. Vamos então lá à pergunta. Ok, a pergunta é: e se a partir de agora nunca mais podias sair do teu concelho de residência, como é que a tua vida mudava? E nem sequer podias contactar a Planet com pessoal de outros concelhos. Ok, tenso. Isto aqui, como é que... Eu sei que eu tinha pensado numa resposta ontem, mas entretanto já me esqueci porque eu sou assim. Ok, imaginem que eu não podia sair do meu local de residência. Ia ser tenso, primeiro porque eu trabalho fora do meu concelho de residência, ou seja, ia ter de me despedir e arranjar emprego no meu concelho de residência. Por isso, pessoal que tem empresas aqui no meu concelho, se me quiser contratar com esta nova lei do José Lopes, ok, estou disponível. E depois, a parte seguinte é que é mais fodida. Só podia contactar com pessoas do meu concelho. Tipo, tinha de acabar o relacionamento. Tinha de acabar, porque ia dar ghost assim do nada. Ia ser estranho. Depois, basicamente, as pessoas que eu falo, tirando meia dúzia delas, são quase todas fora do meu concelho, meu. Ou Braga, ou até de Lisboa, pessoas que eu sigo no Twitter e o caralho. Ia ser complicado, meu. Como é que eu ia fazer essa cena? Ou ia ter de mudar de concelho, o que também é uma merda, porque eu sou raízes, tenho as minhas raízes aqui implantadas, caralho. Isso foi uma cena que eu estive a pensar no outro dia, que é... Cada vez dou mais valor a pessoal tipo o Dário Guerreiro, o moço de Nunca Preste, que é tipo... Ok, eu sei que se fosse para Lisboa, conseguia se calhar atingir um público muito mais rápido e o caralho, mas não, quero continuar aqui e lutar mesmo que seja mais difícil.
E acho que é esse o caminho que um gajo deve fazer. Não pode ceder a ir para a capital, meu. Não podemos ceder a ir para a capital, meu. Porque senão ficámos todos iguais. Ficámos todos formatados àquela cena. E temos de ser diferentes, meu. Temos de ser diferentes. Tipo, a Catarina Moreira, a que dá no... A do Maluco Beleza. A gaja, só por ter o sotaque, é logo o diferencial. E a gaja é bué talentosa, meu. E já querem formatar a gaja, tipo, para apresentar as TV tens de perder o sotaque. Não, deixem estar a gaja com o sotaque, meu. Mas, estou a fugir ao tema. Lá está, meu. Ia ter de criar um podcast que se tornasse rentável. Ou seja, com patronos e o caralho. E depois ia ter de convidar pessoas fora do meu concelho para falar para elas no podcast. Será que assim estou a quebrar as regras? Não sei, meu. Mas imaginem, tipo, uma espécie de Maluco Beleza que recebe convidados de todo o país, ou quase todo, bah. E há, tipo, isso só que nas barracas. Eu pensei, houve uma fase da minha vida, isto agora é um segredo quase. Houve uma fase da minha vida, não, foi tipo o ano passado. Eu estava a pensar, bué nisso, fazer isso no meu sótão. Só que há um problema, que o meu sótão é relativamente baixo. Ou seja, eu só consigo andar de pé lá numa parte. E depois era bué fodido para receber convidados e tudo. Mas era o sítio mais isolado possível. Por isso, era fixe. Por isso, se calhar, essa ideia depois ia para a frente. Construía uma cena no sótão. Tinha de receber convidados só até 1,70 m, que era para não baterem muito com a cabeça no teto. E montava de lá o podcast. Até podia ser de vídeo, para transmitir para todo mundo. Yeah. Porque senão, esquece, meu. Senão não dá para viver, meu. Como é que ia... Não... Isso não dá, meu. Não dá. Tinha de me mudar para Odmira, meu. Que é o maior concelho em Portugal. Tem uma área de 1720 km². Yeah. É tenso, meu. Não sei como responder a isto, meu. Mas se pudesse receber pessoas de outro concelho, ia ter de ser essa a cena. Porque, tipo, eu não estava a sair. As outras pessoas é que estavam a sair. Por isso ia ter de ser isso. E assim, nesse caso, já não precisava de acabar nada de relações. Era só as pessoas virem ter comigo. Ou seja, eu ia ser uma espécie de menino Jesus acabado de nascer. Em que toda a gente vinha ter comigo e trazia-me merdas. Yeah. Ia ser isso. Ia ser isso, por isso. Zé Lopes, não sei se foi a resposta que querias, mas foi a resposta possível, meu. Vamos agora ao verdade de palurdice desta semana. Toca aí jingle, Bia. Minutos tólidos, comentários estúpidos, tudo isso para dizer que são só muito estúpidos na verdade de palurdice. Verdade de palurdice. Não te preocupes que não és o único que não sabe o que é que estamos para aqui a dizer. Ok, na verdade palurdice desta semana. Acabou de falecer o Sean Connery. Ok. Estou a gravar isto no sábado, dia 30 de outubro de 2020, às 15h08. E acabou de falecer o Sean Connery. Isto não é nenhuma verdade palurdice, ok? O gajo foi o primeiro James Bond, foi o pai do Indiana Jones e o caralho, bom ator e tal. E porque é que isto tem de ir para a verdade palurdice? Porque já estão aqui a levantar merdas. Já estão aqui a levantar merdas de uma entrevista dele à Playboy em 1965, em que ele diz que acho que não há nada de particularmente errado em bater em mulheres, embora não recomendo que seja feito da mesma forma que se bate num homem. Uma chapada de mão aberta é justificada, caso todas as outras alternativas falhem e tenham sido dados os respectivos avisos. Se uma mulher for uma cabra, estiver histérica ou for teimosa, batia-lhe. Isto é em 1965. E vamos lá fazer as contas. 65, 75, 85, 95, 2005... 55 anos. Uma entrevista há 55 anos. Em que sejamos sinceros, se calhar a maior parte dos homens pensava assim. E tipo, meu, será que uma pessoa em 55 anos não pode mudar o seu pensamento? Estás a desenterrar merdas, meu. Tipo, não sei, meu, não sei. Isto é sempre bué. Ainda por cima, logo depois da morte. Logo depois da morte. E é tipo, causa-me... Eu vou-vos explicar.
Eu costumo ver aqueles documentários da BBC que dão na SIC antes do primeiro jornal e o caralho, ou da National Geographic e o caralho. E tipo, quando é um leão a matar uma gazela ou o caralho, não me chateia. Ok? Agora, quando é um abutre a ir comer aqueles restos podres da gazela, já me chateia, porque é tipo, foda-se, meu, tu nem trabalho tiveste a matar essa presa e estás aí só a ir buscar os restos, meu. E é o que este pessoal me parece. Parece aqueles abutres que estão tipo, olha, deixa penicar aqui um bocadinho que ainda tem aqui um bocadinho de carne, tal, 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 tal. Deixa comer aqui este bocadinho, olha aqui mais um bocadinho, tal, tal, tal. E é tipo, meu, deixem só o gajo morrer em paz, meu. Foda-se. E depois tivemos aqueles. Tivemos aqueles grafites, é verdade, já me estava a esquecer. Tivemos aqueles grafites racistas. E primeiro, quem os escreveu ia ser bué fácil de identificar, porque o gajo tinha um problema a desenhar os R's. Não sei se repararam. Onde reparar, todos os R's são estranhos. É. Nenhum R é perfeito. Todos os R's são assim meio estranhos, meu. O gajo não conseguia desenhar R's. E então, meu, tivemos isto. E pá, há uma entrevista. Vou falar pela segunda vez do Diogo Faro neste podcast. Uou, pela segunda semana consecutiva. Há a terceira entrevista do podcast barra canal do YouTube do Diogo Faro. É com o Dino Santiago. Em que ele próprio conta histórias de quando foi vítima de racismo. E a forma com que ele fala chamou a atenção, que é, quando nós dizemos Portugal é um país racista, nós não queremos diálogo, nós só queremos estar certos. E pá, é incrível como um gajo que já foi vítima de racismo e o caralho podia ser dos primeiros a atirar-se e mesmo assim consegue dar a outra face e é do tipo... Ele disse lá merdas bem interessantes, tipo, quando diz, Portugal é um país racista, só quer estar certo, e depois nunca vais conseguir diálogo com essas pessoas que são mesmo racistas e nunca vais conseguir que ninguém mude de ideias porque só estás a atacar o país delas. E muitas delas que têm bué orgulho no seu país só se sentem atacadas porque estás a atacar a cena mais importante delas. E então, recomendo bué esse episódio. Não está aqui nas recomendações, mas ok. Recomendo bué. E pá, vamos. Cada vez me surpreende mais. Porque pensei que já estávamos noutra fase do desenvolvimento humano, mas afinal parece que não. E é um bocado estranho. Imaginem imaginem alguém daqui a 100 anos estar a olhar para a nossa história atual e pensar, foda-se, nos anos 20 de 2000, imaginem, de um lado tínhamos pessoal super desenvolvido a querer lançar naves para Marte, para colonizar Marte, pessoal a desenvolver uma vacina em tempo recorde para acabar com uma pandemia e o caralho, e mesmo assim tínhamos animais a pintar paredes, a ser racistas, loucos a governar países também a serem racistas e xenófobos e o caralho. Tipo, eu não percebo. Eu gostava de chegar a uma idade bué longa para depois contar tipo aos meus bisnetos e o caralho, tipo, não vão acreditar. 2020 era o ano em que, ok, planeavam, estávamos na iminência de lançar merdas para Marte, ok, mas por outro lado havia esta cena do racismo ainda. E eu acho que as pessoas vão ficar, uou, como assim? Que disparidade é essa? Como é que é possível? Como é que é possível? Mas vamos então à arroba a seguir desta semana. Toca aí o jingle, Bia. Arroba seguir. Pá, e a arroba a seguir desta semana é a arroba faraós do Forex. Ok, há uma conta do Albertino Lopes da Silva. Ok, e tem 163 mil seguidores. Desconhecia totalmente. Mas faraós do Forex, tem 2116 seguidores. Foi mostrado pelo Zé Lopes. E pá, ainda é uma cena recente. Quantos anos é?
Ok, a primeira publicação foi há 4 dias. Ah, e pá, basicamente é a gozar com aquele pessoal do Forex. Basicamente é isso. E só por isso já merece ser seguida. E pá, temos o maior empreendedor disso de Forex, que é este gajo. Deixa eu ver se tem aqui a arroba dele. Que é o Cláudio André Oficial, que é o maior faraó do Forex. E tipo, o gajo agora está numa estratégia louca, meu. O gajo agora está numa estratégia louca de fazer vídeos com influencers. Tipo, gajas com 10 mil seguidores, ou caralho, ou mais do que isso. Até que chegou então ao Lopes, da Vibe House, que nós vimos, que eu vi através dos primos. E tipo, não, meu, não. Quem é que acredita nestes gajos, meu? Quem é que acredita que este gajo te vai dar dinheiro para algum lado? É bué cringe, meu. O gajo... A última foto dele é na Ponte Dom Luís. E é tipo uma sequência de fotos do gajo a falar ao telemóvel. Está a falar, depois ri-se, depois continua a falar, depois faz um fichezinho para a câmara e depois está tipo a rir-se tanto que até inclina as costas. Tipo, bué, meu. Deixa ver então. O gajo diz que há um ano a vida dele era. Tá bem, mas se calhar há um ano não tem aqui publicações. Deixa eu ver se o gajo tem publicações. Há um ano. Porque o gajo diz: há um ano a minha vida era triste e não sei o quê. Ok. Em que ele diz que ganhava mais ou menos 700 euros por mês. 2017. Vamos desmascarar um faraó. Deixa cá ver. Porque o gajo. Ok. Aqui é a primeira foto em que ele tem. 44 semanas. O gajo, atenção, o gajo disse que há um ano a vida dele era triste e ganhava cerca de 700 euros por mês. Mas já tem aqui fotos há mais de um ano em que o gajo já está em hotéis de luxo e o caralho. Ou seja, talvez não tenha sido a Forex que te pôs rico, certo? Temos aqui fotos de 2018 em que o gajo já está com um maquinão do caralho, meu. Em que o gajo já está com um Mercedes. E é tipo, então, meu, então não foi só há um ano que começaste a ganhar dinheiro, meu. Estás a perceber como estes gajos são aldrabões, meu? Até o próprio Instagram dele já revela as merdas. Porque ele diz, há exatamente um ano... Ok, vamos lá. Ver a tal foto na Ponte de Dom Luís e tem a seguinte descrição. Rich Mind. E depois tem tipo 2 globos. E diz assim, há exatamente um ano a minha vida era desagradável. Trabalhava 8 horas por dia, ganhava um ordenado de aproximadamente 700 euros por mês e vivia para pagar as contas e poder ir jantar ou almoçar fora 1 ou 2 vezes por mês. Pensava que nunca iria conseguir ter uma vida bem sucedida. Olhava para os meus ídolos e tentava perceber por que razão tinham sucesso e eu não. Até que me apercebi que o segredo do sucesso é sairmos do padrão da sociedade. E depois tem assim um cérebro e depois diz, infelizmente ou felizmente, mediante o ponto de vista, fomos ensinados a ir para a escola, irmos para a faculdade e termos um trabalho estável. E criarmos uma família e ponto final. Este é o erro das pessoas comuns. Comuns entre aspas. A tão famosa, entre aspas, estabilidade. A partir do momento em que te acomodas com alguma coisa, estás na tua zona de conforto e não evoluís. E dessa forma é impossível termos sucesso. Outro cérebro e agora um foguetão. Aprendi que empreender é um mundo de instabilidade, porém um mundo que me permite ser livre de fazer aquilo que eu gosto. Não falo apenas de mercados financeiros. Falo de vender roupa, vender comida, vender um curso, vender alguma coisa. O que importa não é o que estás a fazer. É se estás a fazer alguma coisa que te vai levar mais perto dos teus objetivos. Outro foguetão. E tipo... Boa miúdo, olha, nem tinha lido aqui. O segundo comentário diz assim: ó Claudinho, há exatamente um ano já andavas a correr pelas ruas de Madrid de boxers. De resto, grande discurso. Os faraós do Egito estão a chorar de orgulho. A ver as coisas que escreves. Não ligues a quem critica. Não ligues a quem critica. És uma referência para muitas pessoas como eu. Obrigado, Ravi. Obrigado, Gabriel Rego, por este comentário. Ai. Vamos agora às recomendações culturais desta semana. Tá ok, jingle, Bia. Recomendações culturais.
Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, recomendações culturais desta semana. Pá, esta semana não ouvi quase podcasts nenhuns, lá está. Quer dizer, ouvi os do costume, mas não ouvi nada novo, é isso que eu estou a dizer. Mas então lá está, temos então o terceiro episódio do Desta para Melhor com o Dino Santiago. Chama-se A Solução Está em Elevarmos a nossa frequência. Aí está, sai todas as terças, acho eu. Sai às terças, por isso. Depois do menino, por isso. Ouçam-me a mim e depois ouçam o dele. Depois, também recomendo então podcast novo, o Expresso da Manhã, do Jornal Expresso, que é basicamente um P24 só que do Expresso, ok? É um podcast diário, sai de manhã e é do Expresso. E eu curto bué destes podcasts. No Brasil sei que já existiam, há cerca um da Folha de São Paulo, outro do Estadão e assim, sei que já existiam. Aqui também se fez isso, nos Estados Unidos também já existem ao tempo, mas já. E pá, eu curto porque é aquela cena, normalmente é sempre o tema mais importante do dia e eles fazem um resumo. Ou seja, não é preciso estar a ver 3 vezes repetidas no telejornal a notícia, estás a ver? E então, eu curto. Por isso, Expresso da Manhã. Depois, mais recomendações. Pá, temos no YouTube, que também pode ser ouvido em podcast. Este também pode ser ouvido em podcast. Mas temos no YouTube, e este eu recomendo que ouçam no YouTube, o Maluco Beleza, com o tio, o grande Rick de Fazers, com o Rick Fazeres. E pá, depois desta entrevista eu já respeitava o gajo, mas ainda respeitei mais o gajo, porque o gajo é o que ele disse, eu podia ter uma casa nova, já podia ter o meu Audi TT, mas pá, não quero isso, não me quero vender e o caralho, e tipo, respeito. E acho que é por isso que o gajo consegue recolher tanto respeito da internet portuguesa. Acho que é por isso que o gajo consegue ser assim uma figura quase, sei lá, quase paterna da internet portuguesa. Então recomendo bué, uma entrevista bué fixe. Depois, pá, olha, tenho uma recomendação da Netflix, uma da Disney Plus e outra da Amazon Prime Video. Ok, vamos começar com a da Netflix. Estreou aí a nova temporada de My Next Guest Needs No Introduction, with David Letterman. Pá, eu vi a entrevista primeiro vi a entrevista do Dave Chappelle e depois fui ver a do Barack Obama, que foi a do primeiro episódio da primeira temporada, e vi a da Kim Kardashian. Da Kim Kardashian. E pá, bué tensa a da Kim Kardashian, meu. Principalmente porque ela quer dar uma impressão de tipo, sou bué humana, sou bué simples, e depois no dia a seguir que vês a entrevista ela faz uma festa numa ilha deserta só com os amigos para tipo dizer que está tudo normal e então podem andar aos abraços e o caralho, e tipo, como é que podes ter empatia por um ser humano assim? Mas só saíram 4 episódios, mas eu nunca tinha visto nenhuma das temporadas, por isso agora tenho tempo, se calhar vou ver os episódios todos, porque toda a gente já disse e vão-me repetir, mas o David Letterman é um gajo que a entrevistar é do caralho, por isso, podem ver, e também são quase sempre convidados interessantes. Depois, na Disney Plus, estreou a segunda temporada de Mandalorian, ok, está aí. E pá, eu acho que posso falar com spoiler ou não? Não sei, mas pronto, ok, estreou ontem, dia 30, ok. Os episódios devem sair sempre à sexta, porque Disney Plus sai um episódio por dia, mas tivemos então o Mandalorian muito forte. O primeiro episódio teve 100% de aprovação no Rotten Tomatoes. Baby Yoda fortíssimo, Baby Yoda sempre a captar a atenção do público. E pá,
Lá está, olha, lá está aí uma boa cena. Veio agora. Mandalorian é tudo o que o Festival Pods podia ser. Que é uma série, ou seja, supostamente não tem tanto orçamento como um filme e as pessoas não vão prestar tanta atenção, mas consegue mostrar a diversidade de Star Wars como se calhar mais nada conseguiu. Porque digam-me um filme de Star Wars que tenha tanta diversidade como um só episódio de Mandalorian. Por exemplo, neste primeiro episódio tem lá uma cena de uma luta em que ele precisa de ir ter com um gajo para ter uma informação e ele então está numa luta e tipo, só nesse ringue de combate tens tipo, sei lá quanta diversidade de extraterrestres, estás a perceber? E tipo, é isso que se pede do universo de Star Wars, é tipo, tens um universo bué vasto, com bué espécies e mostra todas, não mostres só a família Skywalker, estás a perceber? E é isso. E o Festival Pods podia ser um Mandalorian, optou por ser um episódio novo de Star Wars. Tirem agora as vossas conclusões. Mas meu, Mandalorian fortíssimo, ok, fortíssimo. Está a ser bué fixe de ver e pá, vou acompanhar. E depois... mas eu vou ter de dar spoiler disto. Vou ter de dar spoiler, caguei. Porque é assim... É assim, não é bem spoiler. Porque estava no trailer do episódio, ou assim. Ou no trailer da temporada. Porque no episódio de Mandalorian, e quem é bué fã já viu o episódio, por isso, ok. No episódio de Mandalorian aparece alguém com a roupa de Boba Fett. Ok? E quem já viu todos os filmes, e do nada criou-se bué aquela cena de o Boba Fett é um combatente do caralho, Mandaloriano e o caralho, ele é bué forte, ele é bué forte. E não, o gajo morreu engolido por um monstro. E tipo, quando no trailer mostra a armadura ou o capacete, já não me lembro se é a armadura ou se é o capacete do Boba Fett, toda a gente, ei, o gajo afinal não está morto, caralho, nós sabíamos, era impossível ele morrer engolido por um monstro. E tipo, agora descobriu-se que ele está morto, porque é outro gajo que está com a armadura dele. E toda a gente sabe que um Mandaloriano nunca tirou o capacete. E então eu achei bué estranho porque ele primeiro tinha bué estilo, ou seja, diferente do Boba Fett, tinha aquele estilo de sedutor, e o gajo pegou nas bebidas e saca o capacete. E é tipo, meu, tu não és um Mandaloriano, meu, tu não és, tu não fazes parte, tu estás a trair o movimento, meu, estás a trair o movimento. E então, acho que agora finalmente se pode acabar com esse fetiche acerca do Boba Fett. Não, o gajo foi só um gajo que morreu engolido por um monstro, ok? Não é um personagem por aí além. Criou-se esse mito. O Boba Fett é tipo aqueles jogadores que prometem bué. Olha, o Boba Fett é o Fábio Paim do universo Star Wars. Prometeu bué, mas nunca deu nada. Estás a perceber? E então, a última recomendação de merdas que vi é então Borat 2 do Amazon Prime Video. Pá, eu não sei se foi de estar em confinamento. Eu acho que não. Mas o filme foi a cena mais engraçada que eu vi nos últimos tempos. E eu esqueci-me a rir de ter de meter o filme em pausa porque eu não conseguia estar-me a rir e acompanhar o filme ao mesmo tempo. Estás a perceber? E pá, eu vou ter de confessar, não vi o Borat 1. Peço desculpa, eu sei que é falha minha. Tentei o ver antes, mas não o encontrei na internet, ok? Se calhar não conheço sites indicados. Mas pá, por favor, vejam Borat 2, meu. Já sabem, façam um método que o José Lopes já vos ensinou. Instalem a aplicação do MBWay, criem um cartão MBNet, só com o valor da mensalidade. Registrem esse cartão, ok? Na Amazon Prime Video. Criam a conta, tal, cancelem esse cartão e têm 7 dias e não pagam nada, ok? Ok, pronto, é isso. E pá, vejam Borat 2, meu. Vejam Borat 2 porque é um filme importantíssimo a todos os níveis, principalmente agora e principalmente na altura das eleições dos Estados Unidos. Vejam Borat 2. Pá, e a recomendação musical desta semana, que é só uma, é o álbum dos Future Island, que eu acho que não tinha recomendado aqui, que é o álbum As Long
As You Are, que saiu no dia 9 de outubro de 2020. E pá, eu ouvi um bocadinho e achei interessante. Por isso, ouçam este álbum. Está aí, tem 11 músicas, 44 minutos. E aqui vai estar a tocar, pode ser a primeira música, a Glada. Pode ser. Heaven's a mystery unless you're a star, unless you've a crown. But they're wrong, and you can walk this head around and gone. We can fly. Who am I? Do I deserve to see again? E acho que é isso. Fiquem atentos porque vai haver novidades. Vai haver novidades de merdas que eu e outra pessoa estamos a fazer. E olhem, isso, confesso, isso foi o que me deu vontade de mexer, de bolir. Foi ter começado a preparar essas cenas e a planear já o futuro. Porque senão iam ser 2 semanas tensas aqui fechadas no quarto. E pá, e obrigado a todos, meu. Obrigado a todos por ouvirem este louco a dizer merdas. Porque isso também é outra cena que me deu vontade de mexer. Porque, confesso que esta semana não me estava a apetecer nada a gravar. Estava só naquela, tipo, meu, estou confinado, o que é que eu tenho a dizer? Não tenho nada a dizer. E cá estamos, com mais 1 hora de episódio, ou mais 1 hora e tal. E obrigado por me ouvirem, ok? Obrigado por isso. E pá, e as cenas de costume já sabem, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto de Barba é um podcast produzido pela Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.